Olá, você que está acompanhando a Unisul TV, aqui canal 4 em Tubarão, 26 na cidade de Laguna, e agora está aqui com o REC. Você pode acompanhar também pelo unisultv.com.br e facebook.com/REC Unisul TV. No programa de hoje eu vou receber Jean Zanelato. O cara é massa, tá? O cara é massa. Por quê? Primeiro, ele ganhou uma carta de J.K. Rowling. Pra quem não conhece quem ela é? A escritora de Harry Potter. A escritora de Harry Potter. Tá, essa carta aqui tá se falando... Primeiro me fala, como você recebeu essa carta? Desde quando eu era pequeno, eu sempre admirei demais a J.K. Rowling, porque foi por causa dela que eu me tornei um leitor assíduo. E então no ano passado, em novembro, eu resolvi decidi que escreveria uma carta para ela. Então... Novembro do ano passado. Isso. Novembro de 2014, decidisse que ia escrever uma carta para ela, escreveu. Isso, demorei um tempão para escrever, demorei uns 9 dias para escrever. E aí eu entrei em contato, procurei o e-mail do editor dela, de todo mundo, não encontrei o endereço dela. Acabei enviando 2 e-mails pro editor dela e ele me respondeu dizendo que ela não respondia cartas, mas eu poderia tentar. Então eu enviei e nesse ano, em fevereiro, ela me respondeu. Esse ano, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois... E daí, isso em fevereiro foi... E o que tu falava na carta que tu enviaste a ela? Sei lá, eu coloquei meu coração na carta. Eu falei tudo que eu gostaria de ter falado desde quando eu descobri que ela é uma escritora, sabe? Sei lá, tipo, nossa. Tu começou a ler Harry Potter, então? Foi. Eu comecei a ler quando eu estava, sei lá, com uns 9, 10 anos de idade. E eu comecei a ler o primeiro livro da série e eu nunca mais parei. E foram 2 cartas que tu recebeu? Foi. Primeiro eu recebi essa da Escócia, que é do endereço dela mesmo, e a segunda que eu recebi foi de Nova York, essa da editora dela, dizendo que ela não responderia a minha carta. Alguns dias depois de ela ter respondido. Irônico isso. Então o editor dela, assessor dela, disse que ela não costumava responder cartas. Porque ela recebe demais. Eu acho que são 2.700 cartas por semana, alguma coisa assim. Quantas? 2.700 por semana, eu não sei agora o número exato. Aí, dentre muitas, a tua ela leu, contrariando todo mundo, ela retornou. Isso. E dias depois veio essa carta dizendo que ela não responderia. Mas o legal é que eles ainda têm uma atenção com o público, né? Mas Jean, não foi exatamente por isso que eu te trouxe aqui no programa. O Jean, gente, ele é um jovem escritor. Aos 17 anos de idade, ele começou a escrever um livro chamado Guerreiro, foi isso? Isso. Corrija se estiver errado. Tá. Aos 17 eu publiquei Guerreiro. Aos 17 você publicou? Isso. E começou a escrever ele 3 anos antes? Isso, com 12 anos de idade comecei a escrever. Com 12 anos de idade começou a escrever Guerreiro? Isso, por aí. Mas na verdade eu tive a ideia com 12 anos e eu demorei 3 anos para escrever até os 17. Comecei lá com 14, 15 anos. E qual a ideia do livro? Guerreiro conta a história de um garoto que se muda do interior para a cidade quando ele ainda tem 6 anos de idade, e nessa nova fase da vida dele ele não consegue se adaptar porque ele é totalmente diferente desse lugar, sabe? É como se ele se mudasse para uma sociedade onde, se você não for magro o bastante ou se você não for descolado o bastante, você simplesmente é descartado, sabe? E a ideia principal do livro é essa, e ele não consegue se adaptar e etc. E eu escrevi principalmente para tentar mostrar assim como ainda é o bullying nos dias de hoje nas escolas e para tentar ajudar as pessoas que passam por isso. Nós já tivemos diversos programas aqui falando a respeito do bullying. E é uma coisa bastante chata, né, o bullying. E então esse livro, Guerreiro, ele fala de bullying. Isso, em grande parte dele, mas não é totalmente sobre isso. Não é totalmente sobre isso, mas foi uma história pessoal tua? Foi. Principalmente o início do livro, eu recheei assim com muitos dos sentimentos que eu tinha quando eu era criança, sabe? Porque eu também fui vítima do bullying. Fui vítima do bullying porque eu era mais gordinho, etc. E então sei lá, por eu não ter conseguido me adaptar naquele tempo, eu resolvi que eu não queria que nenhuma outra criança passasse por isso, sabe? Então eu tentei colocar o máximo de mim no início do livro, principalmente para que as pessoas se identificassem e resolvessem, sabe, procurar ajuda caso isso esteja acontecendo. Certo. Desde cedo, então, tu gostava de ler e escrever, e isso te motivou a escrever. Foi nos momentos mais difíceis, assim, quando alguém te xingava, quando alguém falava alguma coisa pra ti, que tu tava ali na fossa mesmo.
que saiu os melhores textos, no qual tu foi adaptando ou não e foi publicado nesse livro? Com certeza, com certeza. Tipo, as partes mais pessoais desses livros, tipo as partes mais tristes, por exemplo, são relatos assim, ou então são o que eu reciclei assim dos piores sentimentos que eu tive na minha vida. Envolvesse algum tipo de pesquisa junto? Nossa, demais. Principalmente porque o livro, ele, embora seja um tanto pessoal, ele é totalmente assim fictício, sabe? Os lugares, os costumes, as tradições. Eu fiz esse livro em uma cidade do interior dos Estados Unidos e eu embasei, tipo, tudo que eu poderia pesquisar sobre essa cidade, sobre esses costumes, sobre essas pessoas, eu coloquei aqui no livro. Nossa, interessante. Foi um trabalho árduo pra ti, né? Foi. Em alguns momentos, assim, quando eu comecei a escrever, principalmente, porque eu estava muito empolgado com a história, eu passava, sei lá, 8 horas, assim, meu máximo foi 8 horas. 8 horas escrevendo, meu Deus. E eu te perguntei antes de começar o programa, e agora eu quero que tu fale aqui também, a questão realmente da escrita, né? Já que foi um momento difícil que tu escreveu ele, se tu tens lembranças ainda que te machucam hoje? Não, que me machucam não, eu ainda me lembro de algumas coisas, assim, principalmente quando eu releio, sabe? Às vezes eu pego o livro e dou uma folhada, assim, eu paro no momento e eu respiro fundo porque, sabe, eu lembro daquele momento, sabe? Quando eu releio, eu realmente sinto aquilo. Revive? Isso, exatamente. Só que não me machuca mais porque agora, sabe, eu sou outra pessoa, eu sou forte e confiante e isso não me afeta mais, sabe? E por causa do bullying, tu também procurou ajuda, né? Isso. Fez um tratamento com uma psicóloga, né? Isso, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Aos 14 anos fez um tratamento para te sair, para te ver que o mundo não era aquilo que as pessoas, os idiotas te falavam, te chamavam. Isso, eu percebi assim que... sei lá, eu não queria mais viver daquela forma, sabe? Eu percebi que eu precisava de ajuda, sabe? Porque tu meio que se obrigou a se isolar de uma sociedade por causa de certas pessoas que te ofendiam, é isso? Se privou? E eu procurei ajuda e com certeza, a melhor coisa que eu fiz toda a minha vida foi procurar ajuda naquela época, para perceber que, sabe, o bullying não deveria afetar na nossa vida, porque ele é uma coisa tão banal, como você disse, né? E, sabe, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, sabe? Principalmente o que está no livro, sabe? É um incentivo às pessoas que estejam passando por isso, de que, sabe, a vida não é o que parece ser quando você está passando por esses momentos, sabe? Tipo, ela é muito mais. Você pode fazer o que você quiser, desde que você se esforce para isso. E para encerrar esse bloco, Jean, para essas pessoas que cometem o bullying, né, que fazem o bullying se tornar uma realidade ainda hoje, em pleno século XXI, em uma palavra, como você descreveria essas pessoas? São monstros. Monstros. São. E, sabe, são irrelevantes no final de tudo, sabe? O que eles fazem só afeta mais a eles do que a nós, sabe? Não é tão... Verdade. E no próximo bloco, a gente vai falar a dimensão que esse livro já tomou e uma inspiração que o Jean teve de uma personalidade bastante conhecida no nosso meio, no meio artístico, né? Então já, depois do intervalo.